Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Queridos, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas hoje, dia 26 de abril, quarto domingo do mês, é para nós, os batistas, um dia importante como todos os outros de nossas vidas. Mas também é um dia muito especial. Isso porque hoje é o dia em que nós comemoramos ou damos uma ênfase especial à EBD. E para você que talvez não saiba o que significa EBD, eu quero te dizer que EBD significa Escola Bíblica Dominical. E ao julgarmos por esse significado, fica fácil aqui entendermos que se trata de um estudo bíblico feito geralmente no domingo. E eu estou dizendo geralmente porque estudamos também a palavra do Senhor, a Bíblia, em outros dias da semana. Mas independente de qual seja o dia que iremos estudar a Bíblia, o importante aqui é valorizarmos cada oportunidade que temos de aplicarmos cada vez mais o desejo dos nossos corações na prática da palavra do Senhor. Amém? Preste atenção em uma coisa que eu vou dizer. É imprescindível, é extremamente necessário que a palavra de Deus encontre lugar de destaque, de preeminência, de favoritismo nas nossas vidas. Amém? E é crendo fielmente nessa afirmativa que eu acabei de pronunciar, que eu quero refletir com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: o lugar para a palavra. E nós vamos refletir aqui sobre esse tema com base nas palavras do próprio Jesus, que foram relatadas aqui por João em seu Evangelho, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João 8, a partir do versículo 31. Nós vamos estar lendo essa passagem até o versículo 37. Vamos ler? Acompanhe aí comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de debruçarmos sobre a Tua palavra. Obrigado, Jesus, por esse privilégio ímpar. Nós louvamos o Teu nome e pedimos a direção do Teu Santo Espírito, a proteção da Tua mão, Senhor. Guarda-nos, fale conosco, fale ao coração da Tua igreja, fale ao coração de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Que a graça do Senhor seja abundante sobre essas vidas e que o Teu Espírito traga discernimento aos nossos corações. É com perdão dos nossos pecados e com gratidão em nossos corações que nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pois bem, queridos, para muitos, esse texto que acabamos de ler, ele faz parte de um contexto no qual Jesus faz aqui
um longo discurso sobre a sua maravilhosa missão. Contudo, nós podemos dizer que o que temos aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, mais especificamente, a partir do versículo 12, isso aqui não é um discurso, mas sim um debate. E podemos dizer que é um debate ferrenho, um debate que Jesus travou com os fariseus em defesa da sua missão. Se fosse um discurso, teríamos aqui apenas a figura do orador. Quando a gente fala em discurso, quem discursa é um orador, e se fosse aqui essa questão, somente Jesus estaria se expressando, somente Jesus estaria falando como um orador. Mas não foi assim que aconteceu. Pelo contrário, para quase tudo que Jesus falava, os fariseus eles davam uma resposta. Podemos perceber esse debate analisando alguns versículos de João 8, a partir aqui, como eu falei, do versículo 12, que é onde exatamente teve início esse debate de Jesus ali com os fariseus. Vejamos então algumas falas de Jesus e as respostas que os fariseus lhe deram. O versículo 18 de João 8, Jesus disse o seguinte aos fariseus: eu sei de onde vim e para onde vou. E os discípulos, os fariseus no caso aqui, responderam a Jesus da seguinte forma: a sua alegação é falsa. Eles falam isso aqui, questionando Jesus no versículo 19 desse texto. Eles questionam Jesus. Ainda no versículo 19 de João 8, Jesus fala para eles assim: vocês não conhecem a Deus. E a resposta deles é: nenhuma. Aqui, os fariseus não falaram nada com Jesus. Nos versículos 21 ao 24, Jesus diz assim para eles: vocês morrerão em seus pecados. E no versículo 25, eles vão dizer para Jesus: quem é você? No versículo 32, Jesus diz: a verdade os libertará. Aí no 33, irmãos, eles vão dizer assim: nunca precisamos ser libertos. Além de debater, de argumentar, de entrarem aqui num discurso com Jesus, esses fariseus aqui eles estão mentindo, especificamente aqui eles estão mentindo, porque eles disseram: nunca precisamos ser libertos. Jesus fala que se conhecerem a verdade, eles serão livres, Conhecereis a verdade vos libertará. Eles dizem que não há necessidade disso, porque nunca foram prisioneiros. Mas isso é uma mentira dos fariseus. Isso porque, se você voltar um pouco no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 15, está escrito assim: e lembrar-te-ás de que fostes servo na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Foram prisioneiros, sim, no Egito, se são de fato aí descendentes de Abraão, filhos de Abraão, ou seja, israelitas, eles foram sim prisioneiros, escravos lá no Egito, e foi Deus que os libertou com mão poderosa. Então, além de discursar, de refutar Jesus, eles estão aqui mentindo. No versículo 34, Jesus diz para eles: vocês são escravos do pecado. Aí no versículo 39 eles vão rebater dizendo: somos filhos de Abraão. Do 37 ao 41, Jesus vai dizer para eles: vocês são assassinos e mentirosos e fazem as obras do seu pai. No versículo 41, eles vão rebater dizendo: não somos filhos bastardos como você, ao contrário, Deus é nosso pai. Versículo 44, Jesus diz: seu pai é o diabo, que é assassino e mentiroso. Lembre-se, eles já tinham mentido
no versículo 33, dizendo que não precisavam ser libertos. Aí no versículo 44, Jesus diz: seu pai é o diabo, que é assassino e mentiroso. No versículo 48, eles vão dizer aqui para Jesus, os fariseus: você não passa de um samaritano e tem demônios. Quando vamos para o versículo 51, a gente vai ver Jesus dizendo para aqueles fariseus: eu tenho poder até sobre a morte. Jesus demonstra que ele tem poder sobre a morte. Mas eles vão falar para Jesus no versículo 53: quem você pensa que é? Finalzinho do versículo 53, eles dizem: quem te fazes tu ser? Resumindo, quem você pensa que é? É o que eles falaram para Jesus. No versículo 54 a 55, Jesus diz para eles: meu Pai me glorifica como seu filho, mas vocês são mentirosos. Jesus conhecia o coração daqueles homens e os chamou de mentirosos. E aí eles vão usar a seguinte alegação no versículo 57: você ainda nunca chegou à terceira idade e ainda assim afirma ter visto Abraão? Aí Jesus vai falar assim para eles no versículo 58, finalzinho aqui do versículo 58. Jesus vai usar uma expressão que deixa eles indignados, porque Jesus aqui diz assim: eu sou. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, versículo 59, mostra que não quiseram mais refutar, mas sim pegaram pedras para apedrejarem Jesus. Pois bem, queridos, com base em tudo que vimos, ficou claro para nós que temos aqui um debate, não um discurso. Debate tão ferrenho, debate tão duro, que, como vimos aqui, no final desse debate, os fariseus pegaram em pedra para apedrejarem a Cristo. Contudo, preste atenção de uma coisa. Nós temos aqui, ainda nesse debate, dois momentos onde os fariseus se calaram. Eles não responderam nada, não refutaram Jesus. O primeiro foi quando Jesus disse que eles não conheciam a Deus, isso está no versículo 19, eles não disseram nada. E o segundo momento foi quando Jesus afirmou que, de fato, aqueles fariseus ali, eles descendiam de Abraão, mas mesmo assim, eles procuravam matá-lo. Jesus afirmou que eles descendiam de Abraão, que eles eram descendentes de fato de Abraão. Jesus falou isso no versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para esse versículo, o versículo 37. Isso porque, meus irmãos, além de ser uma afirmação de Jesus, a qual os fariseus não tiveram resposta, esse versículo ainda nos mostra o motivo pelo qual eles procuravam matar Jesus. E qual foi esse motivo? Está aqui explícito no texto. Vamos ler mais uma vez o versículo 37. Diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Por quê? Porque a minha palavra não entra em vós. A palavra do Senhor não entrou na vida dos fariseus. E, queridos, aqueles homens eram descendentes de Abraão, como eles disseram. Mas e daí? Aqueles fariseus, ritualistas, religiosos ao extremo, descendentes de um homem que foi considerado como o pai da fé, no caso, Abraão, procuravam, meus irmãos, matar Jesus.
E por quê? Porque a palavra não encontrava lugar em seus corações. Ela não entrava, ela não penetrava no coração daqueles homens. Tudo que eles falavam, tudo que eles pronunciavam, tudo que eles diziam, tudo que se manifestavam, era da boca para fora. Palavras lançadas ao vento. Portanto, como eles mesmos falavam, e Jesus confirmou, eram de fato, se você prestou atenção, eles eram de fato da semente, da descendência de Abraão. Mas notem, eram da semente, da descendência de Abraão, mas eles não tinham a fé de Abraão. Não se rendiam ou não se renderam às diretrizes de Deus, dada, presta atenção, única e exclusivamente por sua palavra, como seu pai Abraão se rendeu. Abraão, meus irmãos, foi e é considerado como o pai da fé. Você sabe disso, nós sabemos disso. Mas pare e pense comigo. O que será que ele fez para receber essa designação? Como que Abraão se tornou o pai da fé? O apóstolo Paulo nos responde aqui essa questão, essa pergunta, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Ele diz assim, ou disse assim lá em sua epístola: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Podemos concluir então, irmãos, que se a palavra de Deus não encontrasse lugar no coração de Abraão, jamais ele teria tamanha fé. Jamais ele seria quem ele foi. Pai de uma geração, pai da fé. Portanto, podemos perceber que não bastava, que Jesus estava falando para eles ali, mostrando, é que não bastava aos fariseus serem filhos de Abraão apenas, ou se considerarem como tal, porque na realidade eles se consideravam. Era, portanto, necessário permitir que a palavra entrasse em seus corações, penetrasse em seus corações. Assim como hoje também é necessário que ela penetre o coração de cada um de nós. Amém? A palavra precisa penetrar no seu coração. A palavra precisa entrar no teu coração. Não basta, presta atenção no que eu vou dizer para você, não basta sermos filhos ou descendentes diretos de homens e mulheres cristãos, mas também precisamos ser. E para isso, é necessário que a palavra do Senhor, ela encontre lugar em nossos corações. Amém? Só que, mesmo sabendo dessa realidade, infelizmente, nós temos percebido que, ao invés da palavra do Senhor, ela ser recebida de bom grado, o que tem acontecido é que ela tem sido, irmãos, rejeitada. Essa é a verdade. Ela tem sido rejeitada. Queridos, Jesus sabe onde a sua palavra é recebida e onde ela não tem lugar. O texto que nós lemos nos mostra que a palavra deveria estar nos corações dos descendentes de Abraão, aqueles fariseus, mas ela não estava, e eles planejavam matar
Jesus. Versículo 37. Meus amados, eu tenho certeza, assim como 2 e 2 são igual a 4, que você não tem a pretensão, que você não planeja, que você não arquiteta, que jamais subiu ao teu coração matar Jesus. Não é verdade? Amém? Eu sei disso. Mas eu quero te dizer que, segundo a palavra do próprio Jesus, nós assim procedemos. De fato, matamos quando a sua palavra não encontra lugar em nossos corações. Queridos, se nós quisermos manter viva a chama da presença de Cristo em nossas vidas, nossos corações é o lugar onde sua palavra deve estar. É o lugar onde a palavra do Senhor deve penetrar. Nossos corações, meus amados, meus irmãos, é um lugar extremamente especial. O seu coração, você que está me ouvindo, é um lugar extremamente especial. E por isso, esse lugar ele deve ser inundado pelo especial de Deus que é a sua palavra. Amém? É lógico que é amém, não é mesmo? É claro que é amém. O lugar da palavra do Senhor é de fato no coração de todos os homens. Não existe nenhum outro lugar que Deus projetou, que Deus planejou, que Deus arquitetou para que a sua palavra estivesse, que não fosse dentro do seu coração, na sua vida. Ele projetou isso, Ele planejou isso, Ele desejou isso. Amém? O lugar da palavra do Senhor é dentro dos nossos corações, é dentro do seu coração. Contudo, eu quero pensar com você sobre uma questão extremamente relevante, que é: por que a palavra ela deve ter lugar em nossos corações? Nós vimos, nós entendemos que ela tem que estar no nosso coração, que ela precisa entrar no coração dos homens. Aliás, foi para isso que Deus a projetou, deixou para nós. Esse é o propósito, o plano do nosso soberano Deus. Agora, por quê? Você já parou para pensar nessa questão? Por que a palavra de Deus deve estar em seu coração? Ela deve entrar no seu coração, penetrar no seu coração, encontrar lugar em seu coração? Vejamos. Primeiro, porque é por meio dela que genuinamente nos tornamos discípulos e, consequentemente, herdeiros dessa tão maravilhosa graça. Versículo 31 do texto que nós lemos diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Queridos, é muito comum encontrarmos pessoas, e por que não dizermos até muitos crentes nominais, desculpe a expressão que usarei aqui agora, mas encontramos facilmente e constantemente pessoas e crentes nominais se lixando para o fato de serem ou não discípulos de Jesus. E a única coisa que me leva a pensar no porquê vivem dessa forma é o fato de serem profundos desconhecedores desse tão maravilhoso privilégio. Há privilégios ímpar, incomparáveis em nos tornarmos discípulos de Jesus. Talvez você não reconheça, talvez você não conseguiu perceber os privilégios que existem no fato de você e eu sermos discípulos de Jesus. Talvez você não conseguiu perceber isso, mas existem privilégios. Aqueles que
não se preocupam em ser discípulos, queridos, não sabem que, como cristãos, estão envolvidos em uma guerra espiritual, a qual só se pode vencer fortalecido no Senhor. Efésios 6,10 vai nos orientar a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, não podemos nos enganar. A vitória sobre essa guerra espiritual que eu estou falando, a vitória sobre essa batalha espiritual que eu estou falando, só pode ser vencida por Deus, quando nos fortalecermos no Senhor, como seus discípulos. Não é uma luta contra a carne nem contra a sangue, mas principados e potestades, hóstias da maldade que trabalham aí e têm trabalhado para destruir a nossa vida cristã, para destruir a nossa fidelidade a Deus, para destruir a nossa devoção, o nosso temor. Queridos, não podemos nos enganar. Essa vitória é, sem dúvida alguma, para aqueles que são discípulos de Jesus. Vitória, conquista na vida espiritual, nessa batalha espiritual da qual eu estou falando com você nessa noite, só será possível para discípulos, genuinamente discípulos. Mateus 10:1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Você prestou atenção? Jesus chama os seus discípulos e dá a eles autoridade, reveste os seus discípulos de autoridade. Essa autoridade vem do céu sobre a nossa vida, irmãos. A autoridade para vencermos as batalhas espirituais nos é dada por Deus. Só pode ser dada a você por Deus a partir do momento em que você é um discípulo de Jesus. Amém? Queridos, ser discípulo é um privilégio, porque dentre tantos benefícios, concede-nos a vitória espiritual contra nosso maior inimigo, que é Satanás. Foi isso que nós falamos aqui. É maravilhoso ser discípulo de Jesus, porque assim teremos condições de entrarmos de fato nessa batalha espiritual e lograrmos o êxito, a vitória, a conquista, do mantermos de pé, quando de fato nos tornarmos discípulos de Jesus. Amém? Isso é maravilhoso demais. Outra herança bendita, advinda do fato de sermos discípulos, é termos a presença de Jesus no barco da nossa vida. Mateus 8:23 diz assim: e entrando ele, no caso Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Irmãos, Jesus presente no barco da nossa vida só é possível a partir do momento que estivermos dispostos a nos tornarmos discípulos, permitindo que a sua palavra entre em nosso coração. Amém? Mais uma herança maravilhosa advinda do fato de sermos discípulos é a intimidade com Cristo, intimidade com Jesus, intimidade com o próprio Deus. Mateus capítulo 20, versículo 17 diz: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: olha que maravilha, olha que intimidade com Jesus, dele nos chamar à parte, dele se preocupar em estar conosco, dele estar ali, ansioso por estar conosco, de permanecer vivo em nossa vida, ligado nessa intimidade, falando pessoalmente comigo e com você. Que privilégio, que maravilha é sermos discípulos de Jesus. Amém? Queridos, são muitos, como eu já falei, os benefícios advindos do fato de sermos discípulos de Jesus.
Portanto, nós precisamos permitir que a palavra do Senhor entre em nossos corações e nos mantermos, devemos, permitir que ela entre e pedir a Deus que nos fortaleça para nos mantermos firmes nela. Você precisa se manter firme na palavra do Senhor, para que verdadeiramente possamos desfrutar do privilégio de sermos considerados como discípulos pelo próprio Jesus. Porque também há essa questão. Não basta que você simplesmente diga que você é. Não basta que você simplesmente se considere como um discípulo de Jesus. E não faça nada para que isso seja uma realidade em sua vida. Você precisa ser discípulo, sim, mas precisa ser considerado como discípulo pelo próprio Jesus. E isso acontecerá quando permitirmos que a sua palavra entre verdadeiramente em nossos corações. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Em segundo lugar, a palavra deve ter lugar em nossos corações, porque ela é o único meio de nos libertarmos, irmãos, do pecado, de nos libertarmos da nossa vã maneira de viver. O versículo 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, a palavra de Deus é libertadora. Sabe por quê? Porque, primeiro, ela é inspirada pelo próprio Deus. 2 Pedro 1, 20 ao 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é libertadora, porque nessa palavra habita o próprio Deus. É uma palavra inspirada. Deus está nela. E ela tem a capacidade, o poder de nos libertar pela presença desse Deus bendito. Amém? Em segundo, a palavra de Deus, irmãos, ela é libertadora, porque ela é viva, eficaz e penetrante. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que é viva, porque Deus habita nela, o Deus da vida, o Jesus Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte por mim e por você. Tragada foi a morte na vitória de Cristo. Essa vida de Cristo está na sua palavra. Essa palavra ela é eficaz por causa da presença desse Cristo. Ela é penetrante, ela entra no mais profundo do coração que lhe dê a guarida, que a recebeu. Isso é maravilhoso demais. Amém? Em terceiro lugar, a palavra de Deus é libertadora, meus irmãos, porque ela é a manifestação do poder transformador e salvífico do nosso soberano Deus. Romanos 1,16 diz assim: porque, Paulo disse isso, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, nós somos libertos da nossa vã maneira de viver e encontramos salvação na prática do Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Essa palavra ela deve encontrar lugar nos nossos corações. Se de fato você quer ser liberto, se de fato você quer ser transformado, se de fato você quer ter a convicção da salvação em sua vida, você precisa permitir que a palavra de Deus penetre em seu coração. Não me envergonhe do Evangelho, disse o apóstolo Paulo, meus irmãos. Evangelho de Cristo, não palavras de homens, não palavras lançadas ao vento, não ideologias humanas de homens, muitos que morreram e permanecem mortos,
não na sua própria ideologia, no seu pensamento. Isso não vai te salvar, isso não vai te transformar. Pelo contrário, isso vai fazer com que você e eu continuemos no nosso estado de morte espiritual. Mas se você deseja vida, se você anseia por vida, se você anseia pela presença de Deus, permita que a sua palavra entre no seu coração. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação e transformação na vida de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é libertador, porque ele é o poder de Deus e ele precisa entrar na sua vida. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, a palavra de Deus deve ter lugar em nossos corações, porque se isso não acontecer, Jesus continuará morto para nós. O versículo 37 do texto que nós lemos, ele diz assim: Jesus falou para aqueles fariseus: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar, porque a minha palavra não entra em vós. Queridos, mesmo com toda a nossa tradição, mesmo com toda a nossa religiosidade, mesmo com todos os nossos rituais, ainda assim, manteremos uma figura de um Cristo morto dentro de nós, se não permitirmos que a sua palavra entre na nossa vida, penetre em nosso coração. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Jesus, bem sei que sois descendência de Abraão. De fato, vocês descendem de Abraão, vieram dessa linhagem. Contudo, Jesus prossegue dizendo: procurais matar-me, porque a minha palavra não entrou no coração de vocês, não entrou na vida de vocês. Isso é muito sério, queridos. Não podemos manter uma vida cristã de fachada, alimentando a figura de um Deus morto dentro de nós, porque Cristo não está morto. Cristo não está morto, meus irmãos. Ele vive e reina para tudo sempre. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, porque o nosso Redentor vive. E aí nós cantamos: porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Jesus vive, Jesus reina. E Ele não apenas quer se manter vivo dentro de nós, como também quer nos dar da sua própria vida. Mas isso só acontecerá quando abrirmos os nossos corações e guardarmos dentro dele a sua palavra. O versículo 51 diz, passando um pouquinho aí, virando a página um pouquinho para frente, diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Irmãos, Jesus não está falando de uma morte física. Querido, Jesus não está falando da morte desse corpo carnal que eu tenho e que você tem. Essa morte que Jesus está mencionando ou falando aqui é morte eterna. Porque pela morte física, a morte do nosso corpo, todos nós passaremos. Todos nós enfrentaremos esse tipo de morte. Podemos ver aqui então, irmãos, com essa fala de Jesus, a importância da palavra do Senhor encontrar em nossos corações abrigo, guarida, lugar para estar. Ela precisa entrar, ela precisa penetrar, ela precisa estar viva dentro de nós, porque só assim, irmãos, viveremos eternamente. Só assim você viverá eternamente. Só assim eu viverei eternamente. É Jesus que está dizendo para você, para mim, para nós.
Em verdade, irmãos, em verdade, não é mentira, não é palavra de homens, é palavra viva, é palavra que procede da boca do Deus que nós cremos. Ele está dizendo, em verdade, eu digo para vocês, que se alguém, e isso é maravilhoso, porque aí é para qualquer um, não é uma exclusividade sua, que se diz crente, muito menos minha, mas é para todos, porque Jesus diz, em verdade, eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia. Glória a Deus por essa promessa bendita de Jesus na vida daqueles que guardam a sua palavra, que têm prazer, irmãos, que aplicam os seus corações em exercer a palavra do Senhor. Porque uma outra realidade também não adianta somente escondermos a palavra do Senhor em nossos corações para não pecarmos contra Ele e não aplicarmos as verdades dessa palavra em nossa vida. Ela precisa penetrar e trazer mudança em nossa vida. Precisamos permitir que essa palavra entre em nosso coração. É nós que damos essa legalidade a Deus. Nós não podemos nada. Você não pode nada. Nós somos o subnutrato do pode nada diante de Deus. Mas nós temos a infeliz capacidade de permitir a Deus que entre ou não em nossos corações. E é uma infelicidade. Eu preferia que Deus forçasse a barra na minha vida e me resgatasse para Ele de qualquer forma. Mas Ele não faz isso. Ele não age assim. Ele não vai fazer isso com você. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele insiste batendo, pedindo legalidade, pedindo permissão, insistindo para entrar no seu coração. Cabe a você, cabe a mim, dar ou não legalidade a Jesus. Eu quero concluir, queridos, dizendo que o nosso coração, ele é tão especial que o Senhor quer para ele. Amém? Ele disse, filho meu, dai-me o teu coração. Isso precisa ser feito de bom grado, por amor, por temor a Deus. Precisamos dar esse lugar especial para Deus, irmãos. Amém? Eu quero ler aqui rapidamente uma ilustração que fala o seguinte como tema: demos a Deus uma ocasião. Resumindo, demos a Deus uma oportunidade. Talvez pergunteis como é possível dar uma ocasião ou uma oportunidade a Deus. De maneira simples, eu vos digo que confiar nele equivale a oferecer essa ocasião, essa oportunidade. Quando se está sentindo uma dor violenta, geralmente se chama um médico que faz o diagnóstico do mal e sugere então um meio de extirpá-lo. É grande a aventura entregarmos nas mãos de outrem, de outra pessoa. No entanto, o cirurgião obtém sua oportunidade em nossas vidas pela confiança que lhe depositamos. Um viajante, alguém que está indo para algum lugar, ele pretende chegar a esse lugar. E ele pretende fazer isso a certa hora determinada, a um momento exato determinado. Ele precisa estar lá em um momento determinado. Aí aquela companhia que irá levá-lo comunica-lhe que um determinado trem o conduzirá a essa cidade, a esse lugar desejado. E o viajante, embora não conheça o maquinista nem o caminho e nada saiba da ligação dos vagões, embarca confiando inteiramente na palavra da companhia, dando-lhe assim uma oportunidade nessa companhia. Confiai no cirurgião e na companhia da estrada de ferro, e ambos terão a sua oportunidade em sua vida. De igual modo, quando nos entregamos nas mãos de Deus, estamos concedendo-lhe a ocasião, a oportunidade que Ele tanto deseja para curar-nos e conduzir-nos a uma cidade muito mais bela do que qualquer outra, um lugar
lugar muito mais belo, muito mais esplêndido do que qualquer outro lugar, do que qualquer outra cidade. Porque se nós lhe dermos oportunidade, ele nos conduzirá para a cidade eterna, a cidade celestial, onde não há noite, não há choro e não há dor, mas simplesmente a presença gloriosa do nosso Deus. Amém? Queridos, com base aqui nessa ilustração, portanto, eu quero dizer para você, dê essa ocasião, dê uma oportunidade a Deus de te salvar, de te libertar da sua vã maneira de viver, oferecendo a Ele um lugar especial em seu coração, para que a sua santa palavra penetre em sua vida. Lembre-se que é ela que além de te salvar, também manterá viva a presença de Jesus em sua vida. Portanto, não deixe Jesus morrer novamente em sua vida, porque Ele já fez isso uma vez por você, por mim e por todos nós, lá na cruz. O que Ele quer agora é que você desfrute plenamente da vida que só Ele pode te dar. E você fará isso, sabe como? Abrindo as portas do seu coração para a sua santa e maravilhosa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor te ajude a abrir o coração para a palavra de Deus, em temor a Deus, em reverência a Deus, com desejo de viver não mais a sua vontade, mas sim a vontade de Deus em sua vida. Deus os abençoe. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças a Deus por podermos debruçar sobre a Tua palavra e entendermos, ó Deus, o privilégio que temos de receber essa palavra em nossos